Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Atendendo a pedida do Thiago, Informática, que falou que fazia o teste com multímetro, com bip, certo? Então vou gravar uma mega aula aqui. Cartão de memória aqui, acho que tem 20 minutos, vou gravar até enjoar. É o seguinte, gente, placa-mãe não dá defeito. O que dá defeito é um componente da placa-mãe. Então, quando a gente se for analisar a expressão certinha, a placa-mãe com defeito, na verdade, a placa-mãe não está funcionando, mas o defeito não é da placa. Porque a placa seria o quê? Seria um todo. Isso aqui é uma placa, certo? Aqui do lado aqui, ó, eu tenho uma placa de uma GV800, GeoVision, também com defeito, com defeito. Então, a placa não dá defeito. O que dá defeito é um dos componentes da placa, certo? E você tem que saber como que esse componente se comporta em um teste, certo? E a base do teste vai trabalhar na seguinte situação. Deixa eu botar um anteparozinho aqui para ficar legal. Seria conduz, não conduz. Ou seja, ou conduz a eletricidade ou não conduz, certo? Então o teste básico é feito o quê? Conduz, não conduz, conduz, não conduz. É isso que você tem que fazer, saber para você entender o que é um teste dinâmico, certo? Então eu tenho aqui o multímetro analógico, o pessoal pediu multímetro analógico, eu gosto muito do multímetro analógico. Então, em alguns multímetros, não todos, se você for comprar um multímetro, você dê uma preferência de comprar um multímetro que tenha na escala o buzz, certo? A buzininha. Que seria o que? Eu coloquei aqui no buzz, vou colocar aqui no buzz, não é o buzz Lightyear não, tá? É o buzz de buzina, aqui, tá certo? Então, o que que acontece? Eu tenho a ponta vermelha e a ponta preta. Então, quando eu encostar, ele dá um bip. Ó, vou fazer até um CW aqui, ó. Então, fiz até um CW aqui. Então, conduz, não conduz, conduz, não conduz, conduz, não conduz, não conduz, certo? Conduz, não conduz. Quando bipa, conduz, quando não bipa, não conduz, tá? Teste com LED, quando conduz, acende a luz. Não é isso que eu já ensinei isso para você? Quando conduz, acende a luz. E no caso, o multímetro que não tem buzz, você vai testar na escala de vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1K, que é a escala de resistência, que mede resistência. Eu vou botar em vezes 1K aqui, vezes 1K. Então você vai ver, conduz, não conduz, conduz, não conduz, conduz, não conduz. É isso que você tem que entender. Conduziu, não conduziu. Conduziu, não conduziu. Deixa eu colocar aqui, ó. Conduz, não conduz. Conduz, não conduz. Conduz, não conduz. No caso do buzz, ele vai o quê? Certo? Vai dar o bip. É só isso. Então, no caso, para você testar os componentes da placa, você tem que saber como que cada componente desse vai se comportar no teste de continuidade. Certo? Continuidade, ou seja, continuidade conduz, não conduz. Essa é a grande sacada para você fazer manutenção. Conduz, não conduz, conduz, não conduz. É o que você tem que gravar. Conduz, acende a luz no teste com LED. Conduz, a buzina faz barulho no buzz do multímetro. E conduz o ponteirinho do multímetro vai andar, vai se movimentar. Acho que está dando para ver lá. Conduz, conduz, conduz. É isso aí. A grande sacada da manutenção é essa. E você entender como cada componente desse se comporta no teste de continuidade. Tá ok, gente? A manutenção mais simples a ser feita é você entender teste de continuidade. Tá bom? Para você fazer manutenção, você tem que saber como cada componente se comporta no teste de continuidade. Você tem que também saber identificar cada componente desse na placa. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Se você olhou e não sabe o que é aquele componente, muitas das vezes até eu mesmo olho para a placa e fico na dúvida do que é aquele componente, o que você vai fazer? Você vai se basear, todo componente na placa, ele tem na própria placa marcado um código. Se esse código for C47 é capacitor, se for R47 é resistor, se for U é circuito integrado e se for Q é transistor.
Tá bom? Vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá, vamos para dentro dessa placa aqui GV. Essa regra vale para qualquer placa eletrônica. Aqui tá o que? U37. U é o que? Circuito integrado. Vamos aqui, D2. Opa, pegou mal. D2, diodo 2. Aqui, U49, circuito integrado. Aqui, U3, circuito integrado. Outra questão. Não existe transistor com mais de 3 terminais. Eu tô cansado de falar isso para vocês. Mas tem gente teimosa pra caramba aí. Quer continuar aprendendo errado? O problema é de vocês. Não existe transistor com mais de 3 terminais. Certo? É base, coletor, emissor, dreno, gate, source. Ponto final. Certo? Ah, mais o que, meu? Ah, mas eu tenho um circuito, um transistor de 5 terminais. Não tem. Quando você tem mais de um componente dentro de um mesmo invólucro, o que é um circuito integrado? Um circuito integrado, o próprio nome está dizendo, circuito integrado. Dentro dele, na verdade, você não tem um componente, você tem diversos componentes. Então, aqui dentro desse aqui, você vai pegar o datasheet e você vai ver que o diagrama interno dele tem mais de um componente. Se tem mais de um componente internamente, não é mais transistor, sim, um circuito integrado, tá bom? Aqui na minha escola é assim. Tá bom? Não tem. Então, por exemplo, aqui é um circuito integrado, ou seja, eles pegaram para tornar menor, miniaturizar o circuito, colocaram todos os componentes aqui dentro. Então, transistor, capacitor, resistor, diodo, você testa e sabe que o teste é igual para todos os componentes. No caso de circuito integrado, cada circuito integrado tem um teste, porque você tem que conhecer o circuito dele. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui, ó, bem simples. Eu vou empurrar essa plaquinha para lá. E aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um transistor aqui, que nós chamamos de bipolar, certo? Eu vou tirar a placa-mãe daqui, vou colocar lá aqui em cima, certo? E vamos fazer o seguinte, vou posicionar a câmera da melhor forma possível. Então tá aqui. Desculpa a tosse. Então tá aqui o bichinho aqui, ó. Tá aqui, eu vou virar pra cá pra posição ficar melhor. Então, aqui, ó, pra cá, ó, tá vendo? Ele tem 3 terminais, não é perna. Perna tem gente. Então, como que ele vai se comportar no multímetro? Eu vou botar no bip, tá? No buzz, para ele bipar. Mas você sabendo que se seu multímetro não tiver buzz, ele vai ser a mesma situação de o ponteirinho se mexer. Então, botei aqui na escala de buzz. Eu vou colocar a ponta preta, ó. Bipou. Ponta preta no primeiro terminal aqui do cantinho, certo? E a segunda ponta eu vou colocar no meio. Então, o que aconteceu? Conduziu. Ó, conduz, não conduz. Conduziu. Então, esse outro aqui tem que bipar também, ó. Então, você sabe que esse aqui é a base. Base, coletor, emissor. Base está com o pino negativo. Então, conduz. Então, base, conduz. Quando eu inverter, a vermelha vai para a base, o que vai acontecer? Ele não pode bipar, certo? Então, tá aqui, ó. Bipou. Certo? Então, significa que ele está o quê? Com defeito. Certo? Vamos fazer isso na bancada. Deixa eu pegar aqui um transistor para a gente poder fazer esse teste na bancada. Essa regra vale para qualquer transistor. Transistor bipolar, certo? Então tá aqui, ó, tem umzinho aqui na minha mão. Eu vou pegar para vocês, ó. Tá aqui na minha mão, certo? É um transistor. Essa regra vale para qualquer transistor, gente, tá bom? Para você qualquer transistor bipolar. Então separei as perninhas. Esse aqui é um transistor BC 550. Então vou colocar ele aqui, certo? Coloquei ele aqui para vocês poderem ver. Vou pegar a ponta do multímetro com o buzz ligado, tá bom? Ele vai bipar para a gente poder ficar. Então, coloquei aqui, nesse cantinho aqui, coloquei aqui. Aí vou colocar no meio. Bipou, coloquei aqui. Não bipou, certo? Tem que identificar a base primeiro. Coloquei aqui no meio. Não bipou, não bipou.
não bipou, não bipou. Então esse aqui é a base, base, coletor, emissor. Se em uma posição ele não bipar, ó, não bipou em nenhum dos dois toques, eu invertendo, obrigatoriamente ele tem que bipar. Se ele bipar, significa que o transistor está bom. Bipou, bipou. Então base, coletor e emissor, como exemplo. Então, se você colocou no meio, bipou, bipou, inverteu, não bipou e não bipou, o transistor está bom. No multímetro, se você quiser ver isso, fica um pouquinho complicado, tá? Então tá jóia. Vou tirar do buzz e vou colocar no na escala de resistência X1, por exemplo. Coloquei aqui, vou colocar aqui, ó, conduz, tá vendo lá, ó, conduz, conduz. Agora eu vou botar no meio. A posição tá ruim, tá meio ingrata aqui, tá ok, galera? Mas deixa eu ajeitar aqui. Então, conduz, não conduz. Agora não pode conduzir. Deixa eu tirar a mão da frente do multímetro. Certo? Não conduz, não conduz. Se fosse o texto com LED, daqui para cá acende, daqui para cá acende. Inverteu a ponta, não acende. Certo? Essa é o teste de um transistor bipolar. Transistor bipolar é base, coletor, emissor. Ele pode mudar a posição, tá? Mas para você descobrir a base é só você colocar. Coloca nesse. Colocou nesse, não conduziu. Se colocou no meio, conduziu, conduziu, essa é a base, tá bom? Esse teste vale para qualquer transistor bipolar, tá bom? Não vamos confundir. Vamos lá, deixa eu guardar ele aqui. A minha caixinha mágica aqui. E agora vamos fazer alguns testes dinâmicos com aquela placa GV. Poderia ser com a placa-mãe, vou fazer com a placa-mãe também. Deixa eu ver quantos minutos de cartão ainda tem aqui, tem bastante cartão. Então vamos lá, diodo, como é que testa diodo? Vamos lá, vamos no D2. D2 tá aqui, ó. Tá vendo ele aqui, ó? D2. Ele é vermelhinho de um lado, preto do outro. Então o que você vai fazer? Colocou, testando diodo, assim que testa diodo, ó. Ponta de um lado, ponta do outro. Conduziu? Conduziu. Ponta de um lado, ponta do outro, conduziu. Inverte, não pode conduzir. Não pode conduzir, não conduziu. Então o diodo, quando ele tá bom, você coloca a ponta de um lado, vai conduzir. Coloca a ponta do outro, não vai conduzir, tá? Se conduzir nos dois sentidos, ele está em curto. Se não conduzir em nenhum dos sentidos, ele está aberto, tá bom? Então o diodo ele pode estar em curto ou ele pode abrir. Aqui eu tenho o 2 é um circuito integrado, certo? Um circuito integrado. Então vamos pegar agora uma placa mãe. Vamos pegar uma placa mãe de computador. Então aqui, por exemplo, aqui, ó. Coloquei aqui, certo? Então aqui eu tenho, o que é isso aqui? Vamos olhar. Esse aqui na placa é o... Deixa eu levantar ele aqui para poder dar uma olhada. Aqui que não deu para ver não. Vamos lá. Então transistor, aqui ó, transistor. Vamos lá. Escolhi o pino do canto. Coloquei no meio. Conduz. Coloquei no outro. Conduz. Vou inverter, não deve conduzir. Ó, conduz e conduz. Está conduzindo em todos os sentidos aqui, entendeu? Então deveria não estar conduzindo em nenhum sentido. Então o teste básico é esse. Conduz, não conduz, conduz, não conduz. 90% dos defeitos de equipamento, componente, eles são de simples resolução, tá ok? Então você não tem que se preocupar com situações complexas. Vou dar uns exemplos para vocês. Esse conector aqui, ó. Esse conector aqui. Para quem mexe muito, para quem trabalha mexendo muito, tirando, esse conector fica com os pinos frouxos. Então se essa alimentação aqui não funcionar, pode acontecer da máquina não ligar. Ou ligar e depois desligar. Então você dá uma olhada por trás nos pinos desse conector e vê se ele está travado aqui do lado, porque aqui tem uma travinha que você vem com outro pino e encaixa aqui. Dá muito defeito isso aqui, tá?
Outra situação, aqui próximo do processador, uma atenção especial nesses capacitores, que esses capacitores costumam dar muito problema, tá ok? Se você tem uma placa que ela funciona normalmente com um processador e você coloca um processador que demanda uma corrente maior e ela desligar, pode ir em cima desses capacitores aqui certinho, que são eles. Outra questão boba que as pessoas não ligam, a bateria. Essa bateria, em alguns casos, ela zerada, a máquina pode não ligar, principalmente em placa ASUS. Tem gente que diz que só não vai manter a data. Mentira, tem placa ASUS que se a bateria não tiver com os 3 volts, ela não liga. Então, para você testar a bateria, você vai tirar ela daqui, ó. Tirou aqui com o pininho, ela pula, certo? Tirou. Você vai colocar na escalinha de 3 volts. Por exemplo, eu vou vir aqui na escalinha de 2,5, não vai dar, porque é menor, né? Vamos colocar na escalinha de 10. Vou pegar as duas pontas, colocar o positivo em cima. Vamos lá, colocar o positivo em cima, negativo aqui embaixo. Ó, a bateria está totalmente zerada, tem nada, certo? A bateria não tem nada, tá mortinha essa bateria, tá vendo? Então já é uma situação para você substituir essa bateria. Deixa eu colocar outra dica também que você pode fazer. Aqui limpar um pouquinho esse contato e aqui, ó, limpar o contato quando você vai colocar a bateria nova. Vou deixar a bateria que está zerada no lugar, porque acontece o seguinte: às vezes você vai tirando o componente, vai largando e tem que tomar cuidado. Uma questão também, os conectores SATA, toma muito cuidado, que tem alguns que tem trava, que você tem que soltar a trava para liberar ele, tem uns que não tem trava, mas por hábito você tem o hábito de puxar. Se você puxar, você vai arrancar esse conector inteiro. Eu já peguei placa desse jeito assim, tá ok? Então a inspeção visual, por exemplo, na placa ela é interessante. Por exemplo, aqui, ó, eu já constatei aqui, ó, nesse componente, parece que tornaram algum tipo de líquido aqui, tá vendo aqui, ó, tornaram algum tipo de líquido. Isso aqui tem que limpar, certo? Você tem que fazer a limpeza dessa área aqui todinha, porque se for um material condutor com umidade, pode até influenciar no funcionamento do circuito, tá ok? Então, manutenção de placa, reforçando, placa não dá defeito, que dá defeito é componente. Então, capacitor, vamos lá. Capacitor, como é que o capacitor se comporta no teste de continuidade? Ele dá um pico de condução e volta descarregando. Isso eu já mostrei para vocês. Então o ponteirinho vai lá em cima e volta descarregando. Vai lá em cima e volta descarregando. Certo? Isso é um teste de capacitor. Sobe e desce. Teste de utilização. Transistor. Conduz num sentido, não conduz no outro. Diodo, mesma situação. Conduz, não conduz. Conduz, inverteu, não conduz. Então na placa resistor, ele vai conduzir nos dois sentidos, tá bom? O resistor você vai conduzir nos dois sentidos e você vai ter a medida dele. Então o teste de continuidade ele é super importante para você poder fazer manutenção em placa. Detalhe, existe a manutenção avançada e a manutenção básica. Manutenção avançada requer o quê? Estação de ar quente, equipamento mais dedicado para soldagem. Agora a manutenção básica você pode fazer utilizando um ferro de solda e, mais importante, conhecimento. Então, substituição de capacitores, transistor, por exemplo, mau contato em slot de conector de fonte, isso tudo você pode resolver, tá ok? Então, você cria um banco de memória das suas placas. Guarda todas as placas que você puder. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes.